Programa Quarentena com Cristo. E se você quiser se comunicar conosco, dizer aí como você está recebendo o áudio, a imagem, através do Facebook da igreja, você pode ligar para o telefone que está aparecendo aí à minha direita, telefone código de área 21 965 141 108. Vou repetir o telefone com o WhatsApp. Você pode também mandar mensagens para a gente, dependendo aí da mensagem, do horário do culto, do programa, a gente vai estar procurando passar a tua mensagem também, mas não garantimos isso não. Então o WhatsApp é 21 código de área 965 141 108. Então que você seja muito bem-vindo ao programa, ao quarto programa Quarentena com Cristo da Igreja Batista Jardim América. E esse quem vos fala é o pastor Paulo Marques Cozendei, pastor da igreja. Então qual é a síntese do programa Quarentena com Cristo? É um programa bem simples, bem objetivo, bem humilde, para alcançar você que está em casa aí. Então você que está nesse momento aí de quarentena, você que tem assistido aí os noticiários, a televisão, né, assistido filmes pelo YouTube ou pelo Netflix, sei lá qual é a plataforma aí, dá um descanso também na tua visão aí, você que está através da nossa web rádio, então que você possa ouvir e compartilhar aí, e vai divulgando isso aí para que outras pessoas também possam participar conosco desse programa. Qual é a síntese do programa Quarentena com Cristo? Obviamente a gente inicia o programa com oração, nós vamos ter curiosidades bíblicas, 2 por dia, vamos ter leitura da palavra, teremos também músicas, louvor, obviamente, curiosidades do mundo, 2 curiosidades por dia, homenagem aos aniversariantes da igreja. Vamos orar também por você, ainda que você não seja membro da igreja, mas nós vamos estar orando também por esse dia que Deus concede a você mais um ano de vida. Vamos também ter uma frase do missionário, porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos, né, no tripé da nossa igreja, adoração, evangelização e edificação. Então, desde a nossa organização, há 22 anos atrás, nós sempre tratamos e sempre trabalhamos e sempre focamos também na parte de missões e na parte de evangelismo. E para finalizar, obviamente, nós vamos ter a pregação da palavra. O programa tem a duração de 1 hora aproximadamente, né? Talvez passe um pouquinho, 5, 10 minutos, mas não mais que isso. Então essa é a ideia do programa Quarentena com Cristo. Então vamos estar orando e assim iniciando esse quarto programa Quarentena com Cristo. Então você que está em casa aí, você que está ou em algum lugar dirigindo um caminhão, né? Os caminhoneiros estão aí podendo trafegar. Então onde você está ao alcance da nossa voz aí, através das plataformas digitais, você possa estar orando, reúna a tua família em casa, né? Na sala ou no quarto, em algum lugar aí. E vamos orar, vamos interceder pela nossa nação. Nosso Brasil precisa muito das nossas orações, muitas coisas têm acontecido, né, na nossa nação, e a gente todos nós estamos preocupados, né, com esse vírus aí, mas não é somente isso, né, é a questão também social, a questão de emprego. Às vezes as pessoas só estão pensando hoje, estão se esquecendo do amanhã. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa nação e também no planeta inteiro, mas vamos focar na nossa nação, no nosso Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. Então vamos orar, vamos pedir que esse programa realmente possa alcançar a tua mente, a tua alma, o teu coração, através de tudo que já falamos aqui da síntese do programa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pelos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão agora em casa com seus familiares, que estão, ó Deus, em casa nesse momento de quarentena. Alguns estão ansiosos, alguns estão preocupados, né? Há muita coisa sendo falada, sendo comentada, mas nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Então que esse programa possa estar alcançando vidas e que a pregação da palavra também possa ser um agente transformador, porque a Bíblia diz que a tua palavra jamais volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia, ó Pai, e essa é a tua palavra a qual nós pretendemos ministrar durante essa programação, no final dessa programação. Então, continue abençoando, iluminando, direcionando, e tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, é o que oramos em nome de Jesus. Amém?
Então você que está também ao alcance da nossa voz, você que não pertence a nenhuma igreja, mas você foi convidado a participar, seja muito bem-vindo, que Deus possa estar também falando com você através desse programa. Então vamos para a nossa primeira grade aqui do programa, que trata de curiosidades bíblicas. Então nós vamos a cada dia trazer pelo menos 2 curiosidades bíblicas para que você possa estar aí atualizado, sintonizado, né, em algumas coisas que a gente às vezes não tem nas escrituras, mas que vale a pena a gente conhecer e saber. Então a primeira curiosidade bíblica de hoje é: você sabia que Lucas não era discípulo de Jesus e sim de Paulo? Porque muitas pessoas acham que Lucas, ele era discípulo de Jesus. A gente vai ver em alguns lugares, alguns irmãos achando isso, porque ele aparece muitas vezes, né, nas escrituras, mas ele não era discípulo de Jesus. Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. E ainda, você sabia que Lucas não era judeu? Alguns acham também que Lucas era da genealogia lá de Abraão, Isaac e Jacó, que era um judeu, mas Lucas não era judeu. Lucas era de nacionalidade romana. E ainda, você sabia que Lucas, ele escreveu um dos 4 evangelhos, um dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, que tem o seu nome? Então ele também é um dos escritores dos sinóticos e também o escritor de Atos dos Apóstolos. Então na Bíblia, quando você vê lá o livro de Atos dos Apóstolos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, o autor desse livro é Lucas. E também ele era médico. Então essa curiosidade aí para você conhecer, se você não sabia isso, a respeito de Lucas. Segunda curiosidade, você sabia que em João 3,16 estão 3 tempos: tempo passado, tempo presente e tempo futuro? Vamos ler o texto para você entender. Diz o seguinte, João 3,16: porque Deus amou o mundo passado de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, presente, mas tenha vida eterna, futuro. Então nós vemos em João 3,16, tempo passado, presente e futuro, dentro desse contexto, desse versículo aí. Então essas são as 2 curiosidades bíblicas para você hoje aí conhecer um pouquinho mais acerca das coisas do reino de Deus. E vamos agora para o nosso texto bíblico de hoje. Ainda não é a mensagem, não é a pregação, é um texto bíblico para a tua reflexão. Vai ser colocado aí um slide, Salmo 145, versículo 3. Então está aparecendo o slide aí para você acompanhar, você que não tem Bíblia, tá? Você que não é membro de nenhuma igreja, você que não é crente, talvez você não tenha a Bíblia em casa, então você pode acompanhar aí através do slide. Então, para aqueles que têm Bíblia, Salmo 145, versículo 3 diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Então vou ler de novo o versículo, Salmo 145, versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Então a grandeza de Deus, ela não pode ser medida, pois ele é infinitamente grande. Então o texto está aí embaixo, tá no rodapé aí do vídeo. Então, nosso Deus, ele não pode ser medido, ele é infinitamente grande e palavras nenhuma vão conseguir descrever quão grande e poderoso, amoroso, majestoso, glorioso, misericordioso é esse nosso Deus. Então, que você entenda isso, que o nosso Deus é o único Deus, ele é grande, ele é poderoso, e ele é muito digno de ser louvado, de ser adorado, e a sua grandeza é insondável, como diz o salmista. É um momento novo aí da nossa igreja, é um momento que a gente está iniciando esse novo projeto aí, em relação a esse período aí de quarentena. Então você pode dar a sugestão, você pode falar, comentar. Então mande aí a tua mensagem pelo WhatsApp, código de área 21, telefone 965-14108. Está aqui à minha direita o telefone, e você também pode nos ajudar, que a gente está pretendendo aí também transmitir pelo canal do YouTube, e para esse canal do YouTube nós precisamos de mil assinaturas. Então se você puder nos ajudar aí também, o link está aqui à minha direita, nós ficamos muito gratos. Então vamos agora para
as curiosidades do mundo, né? Falamos um pouquinho sobre curiosidades bíblicas, estão dentro da grade de programação. É humilde nossa que nós separamos aqui para essa 1 hora de programa Quarentena com Cristo. Vamos agora conhecer 2 curiosidades do mundo. Primeira delas, né, todos nós observamos formigas, né? Quem já não observou formiga, não brincou às vezes com aquela formiga pequenininha, e às vezes a gente olha aquela formiga pequenininha carregando, né, algo maior, grande, pesado, como a gente fica imaginando como pode, né, um inseto tão pequenininho. Então uma das curiosidades do mundo é essa aí, do mundo animal, né? Você sabia que uma formiga ela pode carregar até 60 vezes o seu peso? É isso mesmo. Uma formiga ela pode carregar até 60 vezes o seu peso. Impressionante, né? Como Deus faz as coisas, né, que às vezes nós não compreendemos, a nossa mente não alcança. Uma outra curiosidade também do mundo, essa aí você vai ficar pasmo, né? Você sabia que o Japão geograficamente, ele é menor do que o Rio de Janeiro. E ele é mais rico do que o Brasil inteiro. Então, o Japão, né, é um país menor geograficamente que o Rio de Janeiro, mas ele possui riqueza maior do que o nosso Brasil. Então, essas são as 2 curiosidades do mundo aí, para você ficar mais atento aí às coisas, né, do nosso dia a dia. E agora vamos passar para os nossos aniversariantes, né, aniversariantes da nossa igreja, que hoje estão completando mais um ano de vida. É o nosso Wenderson Correia Machado, né? O Tomzinho, que a gente tem um Tomzão e Tomzinho, né? Então, Wenderson, parabéns por mais um ano de vida, que Deus continue abençoando você, seu trabalho, né? Seu dia a dia, seus sonhos, seus alvos, seus objetivos. E também hoje está completando mais um ano de vida o Johan Felipe Cajazeira dos Santos, né? Johan Felipe também, Deus te abençoe, sua casa, sua família, né? Seus filhos, seu trabalho, e que você possa também ser conduzido cada dia mais pelo poder do Espírito Santo de Deus nas suas ações, nas suas decisões. Então nós vamos orar por esses nossos irmãos que hoje completam mais um ano de vida, o Anderson e o Johan. E você que está nos ouvindo também, se você hoje completa mais um ano de vida, você possa se juntar a nós também. Nós vamos agradecer a Deus por você. Você hoje também que está completando mais um ano de casamento, de vida conjugal, nós vamos orar também, pedindo que Deus possa abençoar, continuar abençoando o teu casamento, tua vida conjugal. Então vamos orar, agradecendo a Deus pelos aniversariantes de hoje, em especial nossos irmãos, né, Johan e o Anderson. Oremos então. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos nossos irmãos, o Anderson e o Johan, que o Senhor continue abençoando a vida deles, a jornada deles, a caminhada deles, ó Deus, saúde, paz de espírito e, acima de tudo, ó Deus, condições físicas e emocionais para poder estarem trilhando aí nesse novo momento aí da nossa nação. Abençoe também e continue a abençoar aqueles que hoje completam mais um ano também de vida conjugal, e aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que também hoje fazem um ano de vida, um ano que veio, mais um ano que veio a esse planeta Terra. Então abençoe a todos esses que hoje completam mais um ano de vida e mais um ano de vida conjugal, que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos agora para a frase de missionário, né? Ela faz parte também da nossa grade, como falei. A nossa igreja é uma igreja que ama missões, que investe em missões. A nossa próxima campanha, assim que nós retornarmos, a gente vai estar iniciando a nossa campanha de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Então já recebemos todo o material, né? As nossas promotoras estão ansiosas aí para começar logo a nossa campanha de 2020 da Junta de Missões Mundiais. Então a frase de missionário de hoje é de Henry Martin. Ele viveu de 1781 a 1812. E ele disse o seguinte: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente nos tornamos missionários. Então vou repetir aqui a frase do missionário Henry Martin, onde ele diz que o Espírito de Cristo é o Espírito de missões.
Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente nos tornamos missionários. Então, que você pense sobre isso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais se aproxima da palavra, mais nós desenvolvemos aquilo que Deus colocou em nosso DNA, de pregar a palavra, de fazer missões. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Né? Voltamos no tempo aí, né, irmãos, da IBJA, nossa campanha de missões. Usamos isso também como hino lá, em alguns momentos, lá na Casa do Julgamento, né? Voltamos no tempo aí. Muito bonita essa música, e eu espero que ela tenha também tocado o teu coração aí, e despertado o desejo nesse momento aí de quarentena, de falar de Cristo, de ligar para um amigo, para um parente, para aqueles que estão em casa, que não podem sair, que estão oprimidos, que estão angustiados. Leve uma palavra de paz para eles. Fale de Jesus para eles. Demonstre o amor de Deus para eles. Esse é o momento da gente também mudar aí um pouquinho a nossa rotina diária. E já que você está em casa, tem todo o tempo do mundo, agora aproveita para evangelizar. Aproveita esse tempo aí para falar de Jesus para um amigo teu, colega de trabalho, para um vizinho, para um parente, até que ele venha, tá? Porque o sinal da volta dele está bem próximo. Então você que está chegando agora aí na live, você que está chegando agora aí no programa, nós estamos no 4º programa intitulado Quarentena com Cristo, da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí. E se você quiser nos ajudar aí, se você quiser fazer parte desse programa, você pode mandar a tua mensagem via WhatsApp, dando sugestões, comentando ou compartilhando. Telefone 21 965 141 08, está aparecendo aqui à minha direita, tá o telefone. E você também pode nos abençoar, nos ajudar. Nós estamos aí com uma meta para alcançar 1000 inscritos, para que a gente possa também desenvolver a programação ao vivo por um canal no YouTube. O YouTube está pedindo isso agora. Se você puder nos ajudar aí, vai ser bênção também para a nossa igreja nesse momento agora que a gente está passando por essa quarentena. Então a gente está desenvolvendo essa programação aí para aqueles que estão em casa. Espero que a programação tenha realmente alcançado o objetivo de ser bênção. É 1 hora de programa, é bem rápido, é bem objetivo, e eu espero que você possa estar absorvendo tudo que está sendo colocado aqui, e também você possa estar participando aí, compartilhando de uma maneira mais efetiva com outras pessoas a respeito desse humilde programa da Igreja Batista Jardim América. Vai ser diário, enquanto durar a quarentena, e a partir das 19 horas até as 20, 25, 20 e 10, a gente vai estar procurando estar encerrando o programa. Então vamos agora à pregação da palavra de Deus. Não é? O programa, a parte final dele termina, vamos dizer assim, é concluída com a mensagem, com a pregação da palavra de Deus. Então espero que você tenha a Bíblia aí. Se você não tiver, a gente vai passar o texto básico aqui, que é Lucas capítulo 23, versículo de número 46. Esse é o texto básico da mensagem de hoje. Então, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Você que tem Bíblia em casa, reúne o povo aí, cada um com a sua. Pega uma caneta para poder marcar, acompanhar, anotar. Faça aí um pequeno esboço de sermão. E você que está com a plataforma digital aí, abre teu smartphone, teu computador, não sei. E se você não tem nada disso, nem Bíblia, nem plataforma digital, é só você prestar atenção no texto. E nós vamos estar lendo pausadamente. Então o texto básico da mensagem de hoje, Lucas capítulo 23, versículo de número 46, nós lemos o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém? Então esse é o texto básico aqui, é o momento que Jesus, no Calvário, ele vai reunir todas as suas forças últimas que ele tem, e ele vai clamar ao Pai, e a partir dali, o texto não de Lucas, mas o outro texto no Evangelho Sinótico vai dizer: está consumado, no grego tetelestai, está pago o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade, foi pago ali na cruz, e há mais de 2000 anos atrás. Então aqui, esse é o texto básico onde Jesus
no versículo 46 do texto de Lucas, ele vai declarar: nas tuas mãos entrego o meu espírito, declarando isso ao Pai, ao Criador, e ele vai expirar, e a partir dali, né, depois você confira, o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo, muitas coisas transcendentes vão acontecer a partir desse momento que Jesus expira na cruz, né? 3 da tarde, aquele sol a pino, o céu vai se escurecer. Então não é o texto aqui, não é o momento, uma outra oportunidade a gente vai pregar sobre isso, algo lindo, fantástico, maravilhoso. A Bíblia, ela é tremenda. Então vamos à mensagem de hoje, e a mensagem de hoje ela começa com uma pergunta, um questionamento para você. Vamos começar fazendo uma inquirição. Qual o significado da cruz para você? Qual a mensagem da cruz para você que está nos ouvindo agora? O que você pensa da cruz? É apenas um simbolismo? É um ato histórico? É um fator religioso? Qual a mensagem, qual o significado da cruz para você que está nos ouvindo hoje? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é o seguinte, que a mensagem da cruz, ela é o cumprimento de uma promessa que Deus faz lá no início da Bíblia. Então, desde o começo da Bíblia, primeiro livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, todos nós conhecemos o texto. Se você não conhece, a Bíblia diz que, sintetizando aqui, parafraseando o versículo 15 do capítulo de número 3 da Bíblia, que diz que da semente de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então havia uma promessa que Deus, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando tudo parecia perdido, quando a partir dali nada mais de bom poderia acontecer, então Deus ele vai fazer a promessa de que haveria um tempo na plenitude em que ele iria mudar toda a história, não somente do plano material, terreno, natural, mas também do plano sobrenatural, do céu dos céus. Então, ali, Gênesis 3,15, tem uma promessa, e essa promessa se cumpre onde? Na cruz do Calvário. Então, hoje nós vamos ver que a mensagem da cruz ela é para todos. Ela não define cor da pele, não define raça, não define língua, não define idioma, não define condição financeira, posição social, diploma, certificado. A mensagem da cruz é para todos, para todas as pessoas. E a mensagem da cruz é algo que vai muito mais além do imaginário humano, não é algo que a nossa mente consegue imaginar. Obviamente, todos nós sabemos que usamos, segundo estudiosos, não mais que 7%, vamos arredondar aqui, 10% do nosso cérebro. Então, o imaginário humano nunca vai conseguir definir, entender, compreender os desígnios de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender acerca do mistério da cruz também é esse. A mensagem da cruz, cara, é algo que não cabe jamais no imaginário humano. Um Deus que assume a forma humana, que ao mesmo tempo ele é o sacrifício, e ao mesmo tempo ele recebe esse sacrifício. Então é algo que a gente não consegue compreender no imaginário humano, né? Um Deus na forma humana que ali na cruz ele se deixa prender, se deixa sacrificar por amor a nós, para revelar que ele continua sendo Deus, direcionando a história, princípio, meio e fim, em que nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver na eternidade com ele. Então lá atrás a morte entra através do pecado de Satanás, e parecia que a história da humanidade ia mudar, e Deus vai, interfere na história, ele vai nos restaurar novamente com ele na vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a mensagem da cruz, ela não cabe no imaginário humano. Então é algo transcendente, é algo que sai do nível natural, terreno, temporário, transitório, e vai entrar no sobrenatural de Deus, vai entrar no mundo sobrenatural, e no mundo sobrenatural a nossa mente não vai alcançar, pelo menos aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra e nesse corpo. Então vamos voltar ao texto aqui de Lucas 23, e vamos analisar aqui junto com os irmãos e com você que está ao alcance da nossa voz esta noite, a reação, as atitudes, as ações de algumas pessoas que estavam diante da cruz ali no momento da crucificação. Então nós vamos estar lendo o texto aqui, vamos ver que no momento da crucificação ali no Gólgota, no Calvário, tinham vários tipos de pessoas, e essas pessoas, elas tiveram reações diferentes.
no momento ali da crucificação. Então vamos, para entender aqui melhor um pouquinho o contexto, vamos começar a partir do versículo de número 33 e 34, do capítulo 23, você que está com a Bíblia aí, acompanhe conosco, acompanhe comigo, capítulo 23 de Lucas, versículos 33 e 34, onde lemos o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então Pôncio Pilatos, governador romano, ele vai proferir sentença nesse dia, e essa sentença foi executada em 3 pessoas, tá? Um malfeitor à direita e o outro malfeitor à esquerda, ali no momento do Gólgota, mas um dos malfeitores não seria Jesus. Todos conhecem o texto, seria Barrabás. Barrabás é que estava condenado à morte de cruz por ele ser um homicida, alguém que era contra o Império Romano, assassino, ladrão, então tudo de ruim era Barrabás. Então a cruz que Jesus assumiu, que vai carregar, em que ele vai ser pregado, não foi preparada para ele. Tá? Essa cruz ela era preparada antes por alguns soldados, eles iam nas cadeias, nas prisões, então ele tirava ali a medida do corpo ali da pessoa que iria ser crucificada e depois cortava as madeiras mais ou menos naquela medida, e a pessoa então era crucificada de acordo ali com as medidas, a madeira era preparada ali. Então a cruz, o madeiro, ele foi preparado por Barrabás. Por isso que a gente vai ver em alguns momentos, em algumas filmes, você já deva ter visto, né, algumas representações em que os braços de Jesus parecem ser puxados, né, parecem ser estendidos para que coubesse ali naquela cruz, porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz foi preparada para Barrabás ali. Mas só que no momento em que Pôncio Pilatos vai proferir juízo, ele coloca Jesus, coloca Barrabás e lava as mãos e pede ao povo a preferência, quem que vocês preferem, Jesus ou Barrabás? Todos conhecem a história bíblica, e o povo grita, obviamente influenciado, contaminado ali pela inveja sacerdotal, demoníaca, queremos Barrabás, mas na verdade eles sem saber estavam cumprindo com o plano de Deus. Então vamos voltar ao texto aqui, versículo 33, crucificaram um à direita, o outro à esquerda. 34 diz o seguinte: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Então aqui a primeira pregação de Jesus no Calvário é uma pregação que envolve todos que estão ali. Então mesmo diante dos seus algozes, mesmo diante dos seus inimigos, mesmo diante de todo aquele cenário ali tenebroso, ruim, maquiavélico, nós vamos ver que Jesus, até o final, ele vai ter compaixão do ser humano, ele vai ter misericórdia de nós. Imerecido que somos nós, da graça dele, mas ele sempre vai querer ter compaixão de nós. E meio àquele momento ali da crucificação, de dor, de sofrimento, de escárnio, Jesus olha para todos que estão à volta naquele momento ali, ele vai proferir essas palavras, é uma oração de pedido de perdão, de súplica. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora no versículo 35, nós vamos observar aqui, a partir daqui agora, algumas reações, atitudes de pessoas ali no momento da crucificação de Jesus. Então vamos ao versículo 35, a parte A, que diz o seguinte: o povo estava ali, a tudo observava. Então a primeira reação, a primeira atitude que o texto aqui do versículo 35, a parte A, traz para nós é a reação do povo. O povo é massa de manobra, né? Desculpe falar isso aqui, mas quem está me ouvindo, está sensível, entende muito bem o que eu estou falando. Tá? Isso em todo o planeta. Não é diferente no Brasil, no estado do Rio, em Itaguaí. Boa parte do povo é massa de manobra, ou seja, as pessoas que têm uma certa ascendência, que têm um certo, vamos dizer assim, vocabulário, né? Um certo carisma, acaba conduzindo o povo a algumas atitudes e ações que às vezes o povo não para muito para pensar, né? Vai junto com o muvucão. Tá todo mundo indo para lá, eu vou para lá também, não quero nem saber, eu sei que eu quero estar junto do povo. Tá? Se você parar em algum momento, né, uma ilustração aqui bem simplória, né, faz um teste aí,
Para em algum lugar, numa praça, em algum lugar onde tem bastante pessoa e olha por alto, olha para cima. Começa a olhar para cima, daqui a pouco vai chegar uma gente para olhar para cima também. Daqui a pouco tem 2, 4 olhando para cima e ninguém sabe para que está olhando para cima. Porque alguém olhou para cima, os outros, todo mundo vai olhar para cima também. Então, normalmente essa ideia de mente, né, de povão mesmo, né, massa de manobra, manipulada, a gente vê isso em todo o contexto, tá vindo aí época política aí, de eleições, e mais uma vez o povo vai ser massa de manobra aí nesse contexto aqui, e aqui não é diferente, não é? Então a reação do povo ali, massa de manobra, conduzido ali pelos sacerdotes da época, o que eles faziam? Só observavam. Tá? Vamos observar aqui o que vai acontecer. Se acontecer isso, aquilo outro, então, o povo observava o que estava acontecendo. Versículo 35, a parte B, vamos ver a reação das autoridades aqui. A Bíblia diz que as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então as autoridades da época ali, sacerdotais, alguns líderes religiosos, outros que faziam parte do Sinédrio, outros faziam parte ali da corte de Pilatos, vamos dizer assim, pessoas que tinham, vamos dizer assim, uma certa ascendência, uma certa classe social, melhorzinho um pouquinho, eles só sabiam zombar, tá? Zombar de Jesus. E a gente tem visto hoje também que as autoridades, né, sejam elas de que atividade, seja religiosa, né, que não seja do cristianismo, a gente vai ver algumas autoridades de outras religiões que também zombam de Jesus. A gente vai ver também autoridades, né, constituídas na política, que estão aí lá em Brasília, ou que estão no Congresso, ou que estão do outro lado, né, num dos 3 poderes, ou pessoas que estão investidas de autoridades em universidades, em faculdades, professores, doutores, PhD, e assim vai, né? São pessoas que estão investidas de alguma autoridade hoje num contexto mundial. A gente vê que essas pessoas zombam de Jesus. 2000 anos depois, continuam zombando de Jesus. E agora a gente tem visto o que está acontecendo aí, né, por terem zombado de Jesus, né? Recentemente, não vou falar isso aqui de novo, mas todos sabem aí, mês passado, como zombaram de Jesus aí num período chamado carnavalesco. Então hoje muitas pessoas continuam zombando de Jesus. Aqui no versículo 36, nós vamos ver aqui a reação dos soldados. Os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és os judeus, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, a reação aqui do povo observava, das autoridades zombavam e os soldados o que? Escarneciam. Então hoje nós temos grupos também no meio, que você conhece, eu conheço, que escarnecem de Deus, escarnecem da Bíblia. Você conhece colega de trabalho, tá? Eu já trabalhei 30 anos no ambiente, você sabe, você tá, sempre vão ter pessoas para escarnecerem de Jesus, da palavra. Por isso o salmista diz que a gente não deve sentar, lembra Salmo 1 lá? Não assentar em roda de escarnecedores, porque hoje, 2000 anos depois, pessoas continuam escarnecendo de Jesus. Versículo de número 39, nós vamos ver agora aqui a reação de um dos malfeitores. A Bíblia fala que tinham 2 malfeitores que foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Vamos ver aqui a reação de um desses malfeitores. A Bíblia não menciona qual deles, se ele estava à direita ou à esquerda, mas isso não importa para nós aqui. O que importa é a reação que um destoa completamente do outro. Então, versículo 39, nós vamos ver aqui que um dos malfeitores, ele não fazia nada mais, nada menos do que blasfemar contra o Senhor. Vamos ler o texto, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-se a ti mesmo e a nós também. A gente, nós cristãos, né, aprendemos na Bíblia, eu espero que você tenha aprendido, se você aprendeu, você vai se lembrar, que Deus perdoa quantos pecados? 1, 2, 3, 10, 20, 30 mil? A gente vai ler na Bíblia que Deus perdoa todos os pecados. Amém? Com exceção. Tem uma exceção à regra. Qual é a exceção à regra? Deus perdoa todos os pecados? Perdoa. Desde que haja arrependimento. Só tem um pecado.
que Deus não perdoa. A Bíblia diz que é o pecado que? De blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando a pessoa entende, compreende, vê, ouve, tá? Está ali revelado a ele a salvação, a presença de Deus, de perdão, de salvação, de justificação, e ele faz o quê? Blasfema. Ele não quer saber. Então aqui um dos ladrões, a Bíblia diz que ele blasfemou. E a partir do momento que ele blasfemou, preciso dizer que a escala dele foi direta para onde? Inferno, né? Se na eternidade só tem dois caminhos, um é morte eterna, inferno, morada de Satanás, e o outro é céu, morada de Deus, dos anjos e a nossa futura morada. Então, esse que blasfemou aqui seguiu para outro caminho de trevas, de escuridão. E aqui nós vamos observar aqui, caminhando já para o final, a reação do outro malfeitor, do outro ladrão, outro bandido, né, que estava ali na cruz. 40 e 41, acompanhem comigo a reação do outro. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então o outro malfeitor aqui, ele teve temor a Deus. Irmãos e amigos que estão ao alcance da nossa voz através dessa programação desta noite, o que mais tem faltado hoje na mente humana, em todos os níveis, desde criança. Já há um tempo atrás, as crianças, quando se falava em nome de Deus, as crianças já tinham temor, hoje também não tem. Então, a partir de criança, já se perde esse temor a Deus, porque não é ensinado, não é revelado e não é mostrado. E os filmes, os desenhos, as séries, as programações de TV, que praticamente todas elas estão a serviço do capeta, do inferno. Tá? Não pense que boa parte das redes de TV estão a serviço de Deus, não estão. Tá? Não vamos generalizar que todas elas, mas a maioria delas não estão a serviço do Senhor. E se não estão a serviço do Senhor, é só a gente usar um pouquinho da lógica. Estão a serviço de quem? Então, desde esses ensinos que vêm em desenho e tudo, já vem desconstruindo, tá, na mente de crianças ali, quando já tem um entendimento, a perder o temor a Deus. Então, a criança, jovem, adolescente, homem, idoso. Então, uma das coisas que mais temos visto hoje na nossa sociedade são pessoas que perderam o temor a Deus. E aqui nós vamos ver que esse homem, esse malfeitor, outrora talvez ele não tivesse outra oportunidade, mas essa foi a oportunidade que ele teve, e diante do Senhor, a primeira coisa que ele teve foi temor diante de Deus, temor diante de Cristo. Segunda coisa que nós observamos aqui no versículo 40 e 41 do segundo malfeitor, que ele reconheceu o estado dele de pecador. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios 28. Então aqui ele reconheceu o estado dele de pecador, ele declara isso aqui no texto que nós lemos. Nós acabamos de ler o texto aqui no versículo de número 41, onde vai dizer o seguinte: nós, na verdade, com justiça recebemos o castigo que nossos atos merecem. Então ele tinha consciência que os atos que ele havia cometido eram atos que requeriam uma justiça, tanto de homens quanto justiça divina. Mas aqui ele vai ser salvo, ele vai ser lavado, ele vai ser perdoado da justiça divina quando ele se arrepende, quando ele confessa, quando ele reconhece isso. Então aqui nós vamos observar que esse segundo malfeitor, ele passa por esse processo. Ainda esse homem, ele creu, ele buscou o seu perdão e buscou a sua salvação. Então o processo dele teve temor, reconheceu o seu pecado, ele creu, ele buscou perdão e ele teve o quê? A sua salvação. Então a ação desse malfeitor no mundo natural vai fazer com que o mundo sobrenatural venha a seu favor para trazê-lo às benéfices da graça de Deus. Vamos ver? Versículo 43 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse segundo malfeitor,
nos últimos segundos da vida dele, minutos da vida dele, ele tem o quê? Temor a Deus, reconhece seu pecado, pede perdão, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como ungido, como Messias, como Emanuel, e ali ninguém mais. Quem testifica da salvação dele não são os apóstolos, tá? Não são os sacerdotes, não é o sumo sacerdote do Sinédrio, tá? Não é nenhum soldado romano, não é o centurião. Quem testifica da salvação desse homem não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é que vai declarar: hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vai finalizar aqui, caminhando para o final. Então vamos ver que essa é a ação desse malfeitor no mundo natural, que vai mudar toda a história dele de eternidade em eternidade. E por último, a reação do centurião. Qual foi a reação do centurião? O centurião estava acompanhando tudo de perto, né? Desde da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus, leva para Herodes, traz para Pilatos, tá? O açoite de Jesus. Então o centurião, que é um centurião? Era um oficial romano, né? Que ele comandava uma centúria, um grupo de 100 soldados. Então ele era um líder. Ele era alguém que comandava um grupo de 100 soldados, por isso o nome centurião. Então ele vai, observa, analisa, pensa, raciocina de tudo que ele vê, de tudo que ele pressente ali, e ele vai fazer a seguinte declaração no versículo de número 47, acompanhe comigo, onde ele diz o seguinte: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então, queridos, nós temos aqui várias reações. E a pergunta que fica agora para você é a seguinte: diante de tudo que você tem visto, ouvido, observado, tá, das mensagens que você tem ouvido pelo rádio, pela televisão, nas igrejas que você frequentou, tá, qual é a tua atitude hoje, agora, que eu quero saber, nesse exato momento, tá? 19 horas e 56 minutos. Deus tem falado com você desde o início, eu tenho certeza. Então a minha pergunta agora para você, especificamente, diretamente para você que está nos ouvindo ou pela web rádio ou pelo Facebook ou pelas qualquer outra plataforma aí que tenha sido compartilhada aí, presta atenção que é para você essas perguntas que eu vou fazer agora. Qual é a tua atitude e reação de tudo que você tem visto, ouvido a respeito de Cristo Jesus? A do povo? O que o povo fazia? O que o povo tem feito? Observa, só observa, em cima do muro, não é? Massa de manobra, em cima do muro. Em cima do muro tem um provérbio, um adágio popular que diz o seguinte: em cima do muro também é dele. Dele de quem? Do capeta, do demônio, do diabo. Então não fica em cima do muro não, tá? Não fica observando não, que vai chegar uma hora que você vai ser julgado. Vai chegar uma hora que tudo isso aqui vai acabar e você vai pender de um lado do outro lado do muro. Em cima do muro não é posição de ninguém ficar. Então tem que escolher o que você quer. A sua atitude hoje seria semelhante às autoridades? Você tem zombado de Cristo, zombado da palavra de Deus, zombado do Evangelho? Pense sobre isso. Ou a sua atitude, eu acredito que não, não é? Eu não quero acreditar, porque se você tivesse essa atitude, você não estaria ouvindo agora, você não estaria assistindo isso. Porque pessoas que são blasfemadores normalmente, né, não querem saber nada nem de Deus nem da palavra. Então você não é um dos malfeitores que blasfemou contra Deus. Isso eu creio que eu posso afirmar isso aqui, que você não é blasfemador. E se você não é blasfemador, talvez você seja semelhante ao centurião, né? Alguém que é amigo do Evangelho, gosta dos crentes, até frequenta o culto, pede oração, dá glórias a Deus em alguns momentos, mas ainda não tomou a decisão que esse malfeitor, por último, aqui tomou, que nós lemos. Qual foi a decisão dele? Ele teve temor a Deus, teve arrependimento, confessou seus pecados, e assim ele recebeu o quê? Perdão e salvação. Então espero que agora você tome essa decisão também, escolha Jesus. Nesse tempo que nós estamos vivendo conturbado, difícil, turbado, complicado, extremamente espiritual, tá? Há um mundo espiritual aí agindo sobre esse planeta,
Nada disso é por acaso, entenda isso, querido. Deus não trabalha no acaso, tudo tem um plano, tudo tem um fundamento, tudo tem um propósito. Então que você nesta noite entenda o propósito de você ter entrado e assistido esse programa. É Deus dizendo que Ele te ama, que Ele quer a tua salvação. E a cruz, nós não merecíamos nada do que Jesus fez por nós na cruz. A cruz é imerecida. Então pela cruz nós alcançamos perdão e salvação. Nós vamos orar. Você que nos acompanhou até aqui, que ouviu a mensagem, prestou atenção. Nossa oração é que você que está afastado volte para os caminhos do Senhor. E se você não pertence a nenhuma igreja ainda, você não assumiu um compromisso com Cristo, que você agora possa tomar essa decisão. Então eu quero orar pela tua vida agora, para que o Espírito Santo de Deus complemente em você esse desejo de voltar para os caminhos do Senhor e entregar a sua vida nas mãos daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que pela cruz pagou o preço para o perdão teu, meu e nosso. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por cada um que nos ouviu nesta noite, ouviu a tua palavra, não minha, porque a tua palavra é que não volta vazia e nós somos apenas porta-voz dela. E em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas que estão afastadas, que ouviram a mensagem desta noite, que possam agora reconciliarem-se contigo, que possam agora ir onde estiverem, se já não fizeram, curvarem suas frontes, dobrarem seus joelhos, pedirem perdão, se arrepender, voltar novamente para junto da tua igreja, junto do teu povo, junto da tua noiva, porque é isso que o Senhor espera que aconteça na vida daqueles que ouvem o teu chamado. E também aqueles que ainda não pertencem a uma igreja, que são amigos do Evangelho, que eles possam nesta noite também entender que o Senhor continua sendo Deus, continua liberando perdão, que o Senhor continua o mesmo para salvar, e que eles possam se arrepender, confessar e agora receberem salvação em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos e já agradecemos. Amém. Ok, estamos assim encerrando a nossa programação de hoje. Quarentena com Cristo é o nosso quarto programa, né? O nosso primeiro programa foi meio improvisado, o segundo demos uma melhorada, o terceiro e o quarto hoje acho que já melhorou bem. E assim a gente vai se ajustando aí a essa nova tendência aí enquanto durar essa quarentena. E eu quero fazer aqui, antes de terminar, fazer um comentário aqui do G1, né? Antes de ontem, se eu não me engano, né, o presidente Bolsonaro baixou um decreto colocando as igrejas e alguns grupos aí como serviços essenciais. E hoje o G1 publicou que um juiz federal do Rio de Janeiro ele vai suspender trechos do decreto presidencial que prevê, autoriza igrejas, né, religiões e outros segmentos lá que ele tinha colocado como essenciais a abrir. Então nós vamos continuar com os templos fechados, né? A gente iria amanhã abrir o templo, mas somente para que a gente pudesse fazer o culto pela manhã com um grupo de louvor, com o pessoal da técnica, mas de acordo com essa nova lei aí, então a gente vai estar só aqui numa sala, né? No máximo 2, 3 pessoas aqui, observando a distância aí, em família, né? E amanhã então nós continuaremos com os templos fechados aí de acordo com a Justiça Federal aí que foi de encontro aí a esse decreto presidencial. Então como é que fica amanhã então na nossa igreja, ou você que quiser nos acompanhar? 9 horas da manhã nós vamos ter então a escola bíblica transmitida aqui, do mesmo modo que a gente está transmitindo hoje, com a lição de amanhã. Então você que faz parte da nossa igreja, escola bíblica amanhã, 9 horas da manhã. Logo depois da escola bíblica nós vamos ter o culto, né? Ou seja, o programa que vai estar nessa linha de culto aí a partir das 10, nesses mesmos moldes que a gente está ministrando aí. E assim à noite, a mesma forma, às 19, a gente vai estar retornando com o programa e vamos dando sequência aí, tá? Nada como um dia após o outro. Vamos pedir a Deus, né? Continuar pedindo a Deus. No tempo dele, tudo isso vai acabar, vai passar, e nós vamos estar retornando normalmente com as nossas atividades, cada um com as suas atividades diárias, no trabalho, em casa, em família, e as igrejas também. Então fica aqui o nosso agradecimento, você que nos deu a honra aí de nos receber no teu lar, na tua casa, aí, através
das plataformas digitais e esperamos em Deus amanhã estar retornando aqui. Então que Deus te abençoe, te sustente, te guarde, tenha uma boa noite de sono. E eu termino com a bênção araônica que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então tenha uma noite de paz. Deus é bom, bom demais. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.